Bom, pessoal, agora para a questão 10, o enunciado diz o seguinte: considere as bases B e C escritas na lousa dos espaços vetoriais R2 e P3 de R, respectivamente. Se T de R2 em P3 é a transformação linear tal que a matriz de B em relação a C é essa aqui escrita, então o T do vetor 0, 1 é igual a... É importante a gente lembrar nesse exercício, pessoal, que o que uma matriz de uma transformação linear faz? Ela pega um vetor do domínio escrito na primeira base, que no caso é a base B, e transforma ele num vetor do contradomínio escrito na base C. Então, se o enunciado pergunta pra gente uma transformação de 0, 1, 0, 1 é um vetor do R2, que é o domínio da transformação, certo? R2 é o domínio da minha transformação. Então, tudo que eu preciso fazer, se eu quero calcular a transformação desse vetor aqui, é escrever ele em função da base B, aplicar essa matriz de transformação, ou seja, eu multiplico esse vetor pela matriz de transformação e obtenho como resultado um vetor que vai estar escrito em função da base C. E daí, se eu quero saber quem é esse vetor, eu, em função da base canônica, né, eu só substituo, né, tipo, aplico o vetor que eu encontro na base C. Tudo bem? Vamos fazer tudo isso então. Primeiro passo, então, é a gente conseguir escrever o vetor 0, 1, 0, 1 em função da base B. Quem que é o vetor 0, 1 em função da base B? Ele precisa ser uma combinação linear dos vetores dessa base, certo? Na verdade, ele não está escrito na base B ainda. Ele vai ser escrito na base B. Quem que é esse vetor escrito em função da base B? É uma combinação linear deles. Como que eu proporciono isso? É fácil de perceber. Se eu pegar o primeiro vetor e subtrair o segundo, eu vou fazer 1 menos 1, que é 0, e aqui eu vou fazer 1 menos 0, que é 1. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer é multiplicar o primeiro vetor por 1, e o segundo vetor eu vou multiplicar por menos 1, que daí quando eu somar, eu vou obter exatamente o vetor que eu quero. Então, o vetor que eu procuro pode ser escrito na base B dessa forma, como 1 menos 1. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer é fazer a aplicação dessa matriz de transformação para poder chegar num vetor que está escrito na base C, que é a pergunta do exercício, né? Ele pergunta qual que é a transformação desse vetor aqui. E é isso que eu vou fazer, aplicar a transformação por meio dessa matriz. Para isso eu preciso escrever isso de forma matricial, né? Mas a gente pode primeiro começar pensando que eu vou ter a matriz 3, 0, 2, 1, 1, 2, 0, 3, multiplicando uma matriz que representa esse vetor. Lembra que para o produto de matrizes valer, o número de linhas da primeira tem que ser igual ao número de colunas da segunda. Então eu vou pegar esse vetor e escrever como um vetor coluna, né? A primeira coordenada vem em cima e a segunda vem embaixo. E isso vai me gerar um determinado resultado, um determinado vetor. Tá bom? Que é um vetor que vai pertencer ao P3 daí no caso, né? Que é o contradomínio. Do contradomínio é o P3. Então ele vai ser um vetor coluna, né, de 4 dimensões, de 4 linhas, perdão. Porque o P3 de R tem dimensão igual a 4. Então, vamos começar a fazer essas multiplicações. Eu tenho 3 vezes 1, 3, menos 0, 3. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. 1 vezes 1, 1. E 2, menos 2, né? 1 menos 2 é menos 1. E aqui 0 vezes 1, 0, 3 vezes menos 1, menos 3. Então aqui é menos 3. Esse vetor que a gente encontra a partir dessa multiplicação é um vetor escrito em função da base C. Tudo bem? Porque é isso que a matriz de transformação de B para C faz. Pega um vetor escrito na base B e nos gera um vetor escrito na base C. Então agora o que eu tenho que fazer para descobrir o valor da transformada de 0, 1 é pegar esse vetor e escrever ele em função da base C, tipo, substituindo, né? Pegar esses valores e multiplicar por cada uma das coordenadas da base C, tá bom? Então, eu vou apagar essa linha de baixo para poder fazer isso que eu falei para vocês agora. O que eu vou ter, então, é 3 vezes o primeiro termo, então é 3 vezes 1, mais 1 vezes o segundo termo, que é t mais t ao quadrado, menos, né? Porque vai ser menos 1 vezes o segundo termo, que é o terceiro termo, que é t quadrado, menos 3 vezes o último termo, que é t ao quadrado mais t ao cubo. Então, esse é o meu vetor escrito em função da base C. Agora, o que eu vou fazer é só agrupar os termos.
Então, aqui eu vou ter 3 mais t ao quadrado, menos t ao quadrado, menos 3t ao quadrado, menos 3t ao cubo. Esse mais t ao quadrado com esse menos t ao quadrado cancela. Então, no final das contas, o que eu tenho é o vetor 3 mais t menos 3t ao quadrado menos 3t ao cubo. Esse é o meu vetor resultante. Então, a pergunta dele, né, quem é a transformação do vetor 0,1? É esse vetor aqui. Se eu aplico a minha transformação linear no vetor 0,1 do R2, eu chego no vetor do P3, que é 3 mais t, menos t quadrado, menos 3t ao cubo. Deixa eu só conferir se isso está correto. Está. E a alternativa que nos proporciona isso é a alternativa... deixa eu ver... Afirmativa D, de dado.